Chegando agora às dicas jurídicas, o quadro Dicas Jurídicas com o Dr. Rolf Santiago. Dr. Rolf Santiago já aqui comigo. Dr. Rolf, seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui, né? Obrigado pela sua participação. E hoje é um assunto, eu poderia assim tratar como polêmico. É o DPVAT, que agora não chama mais de DPVAT, agora é SPVAT. Eu vi você tendo dificuldade ali, mas ficou fácil. Você só mudou a primeira letra. Porque agora é seguro. É seguro. E antes era dano. Antes era dano. Agora Exatamente. É seguro. Exatamente. É seguro. Então tá aí. Só que antes tinha mais característica de seguro do que agora. Sim. Antes você já viu aí era administrado por uma seguradora, agora por um banco. Então, assim... Pode deixar aqui dica jurídica. A gente já começa a mudar um pouco as características, né? É verdade. Então, embora antes tivesse o nome de dano pessoal, tá? Agora passa a chamar seguro pessoal. Por acidente, que de seguro não tem nada. Automotor. Que de seguro não tem nada. Não. Não tem nada, né? Só para você entender, essa matéria polêmica, ela foi aprovada agora no último dia 8 de maio, no Congresso Nacional, no plenário do Senado, que aprovou o projeto de lei complementar, a PLP 233 de 2023, que autoriza a recriação do antigo DPVAT, que antes era dano, agora tornou-se SPVAT, que é seguro, né? Uma mudança considerável, né? E que oportunizou ao governo federal uma antecipação de 15,7 bilhões de reais no orçamento, dinheiro esse que ainda vai ser arrecadado, porque é uma previsão, Dr. Rolf, é uma previsão de arrecadação. Sim. Então o governo já foi lá, já antecipou essa arrecadação. E segundo o próprio governo, este dinheiro vai estar à disposição da Caixa Econômica Federal, só que até agora a gente não sabe para que vai ser utilizado e por que foi antecipado. Sim. Aliás, no fundo nós sabemos, é para tampar o buraco e o rombo da gastança do governo federal. Mas, Dr. Rolf, o que importa é saber o que muda para o trabalhador esta obrigatoriedade do SPVAT. Bom, a gente tem, como em todos os casos, parte boa e parte ruim, porque senão não seria aprovado também, tá? A população ia para frente do governo e ia barrar se só tivesse parte ruim. Então, vamos primeiro falar sobre algumas partes boas, tá? O antigo DPVAT, ele cobria os danos pessoais, assim como invalidez permanente, tá? Indenização por morte. O novo SPVAT, ele cobre, além disso, a invalidez provisória, que é aquela que você fica inválido por um certo período apenas. Ou seja, você não perdeu uma perna, você não perdeu um braço, mas você ficou impossibilitado de exercer a atividade que você exercia antes, certo? Então, isso passa a ser coberto pelo SPVAT. E o auxílio funeral, que também não era previsto no antigo DPVAT. No entanto, aí tem a pegadinha, tá? Por quê? A pegadinha. É lógico. Por quê? Porque se o SPVAT cobre a invalidez provisória, você que tinha direito ao benefício do governo, a uma assistência pela invalidez provisória, porque já existe esse benefício no governo, você passa a não ter mais. Então você tem que optar, ou você recebe um, ou você recebe o outro, porque os dois você não recebe. Então, via de regra, não aumentou nada, porque para o governo não importa se vai ser dinheiro que vai sair do SPVAT ou se vai sair do INSS. O governo vai ter que desembolsar essa assistência para quem estiver inválido provisoriamente. A diferença que eu vejo aí, doutor Rolf, o senhor citou muito bem, é que hoje o próprio INSS já tem dentro do seu orçamento este recurso
para cuidar exatamente desse contribuinte acidentado. Exatamente. Então, esse dinheiro já está previsto no orçamento. Acontece que, agora com o SPVAT, o governo tem condições de fazer um remanejamento dentro do seu orçamento global, né? A possibilidade de tirar um dinheiro de um setor e transferir para outro. Sobre a justificativa de estar trazendo um benefício para o contribuinte. Exatamente, sobre a justificativa de estar atendendo a uma necessidade, a uma carência, principalmente a uma população mais necessitada, que é a população que não tem condições, por exemplo, de adquirir ou de celebrar um seguro privado, um seguro particular. Exatamente. Então, mas a gente sabe que o benefício não existiu. Isso me soa muito como uma pedalada. Sim. Uma pedalada. Sim. Então, vamos criar uma fonte de arrecadação nova, né? Para pagar a mesma coisa. Que já existe, para poder pagar aquilo que nós já pagamos. Sim. Então, na verdade, isso é uma grande enganação. É por isso que grande parte do Congresso não queria a aprovação, mas, infelizmente, por causa de um voto. 41 votos. Por causa de um voto, né, venceu-se o retorno do SPVAT. Pergunta dos nossos ouvintes. Eu falei que essa era a parte boa. Essa é a parte boa. Mas deixa eu falar uma parte ruim, aí a gente vai para a pergunta. Mas tem ainda outra parte mais ruim ainda? Tem uma parte ruim. Então, por favor. Tá? Porque a criação do SPVAT, Sim. porque é uma recriação, Sim. ele foi reestruturado. Perfeito. Tá? Ele não morre nele, ele trouxe efeitos colaterais com ele. Por exemplo? Criou uma penalidade a mais dentro do Código de Trânsito. Ou seja, o artigo 242-A agora passa a ser multa grave, tá? Ou seja, penalizada em 5 pontos na carteira, mais R$ 195 a ser pago, você não estar com o SPVAT em dias. Ou seja, é obrigatório agora, mesmo. É obrigatório e se você não estiver com ele em dia, você ainda é multado. Penalizado. Penalizado. E com não existia pontos isso na carteira. Não existia e com isso pagamento de no multa. nosso ordenamento E isso jurídico. não tinha. Não. Isso, então, com certeza, novidade. o nosso público não sabia. Eu confesso também que não tinha conhecimento dessa obrigatoriedade na forma da penalização, da pontuação e do pagamento. Dessa multa. Tanto que aí. o artigo ele teve que ser encaixado no meio, então já existe o artigo 242, então não tinha como encaixar esse artigo com outra numeração, porque do 242 a lógica é pular para o 243. Então eles colocaram 242-A. Esse seguro passa a valer a partir do ano que vem? Não. Ou já está valendo não. desde agora? Esse seguro, depois da sanção presidencial, Sim. vai se estabelecer uma data. Então Certo. não tem data ainda. Certo. Pode ser ainda cobrado esse ano. Ele não exige... Destaque nisso, não exige que a data seja a mesma do recolhimento do IPVA. Não exige, tá? Então, ele pode ser estabelecido uma data ainda esse ano e a única coisa é que forneça, que possibilite ao contribuinte um prazo de pelo menos 30 dias para que faça o recolhimento. Bom, com a fome que o governo federal está de captação de recursos, eu não tenho dúvida que, de repente, pode pintar esse imposto para o contribuinte agora no segundo semestre. Com relação aos seguros privados, Sim. Nós estamos falando de um seguro obrigatório. O senhor falou das penalidades aí. Como é que fica esse cidadão que já tem o seguro privado, né, que já tem o seguro do seu automóvel, que já oferece a ele todas as condições de retaguarda a ele e a terceiros, e mais o DPVAT? Eu vou receber os dois seguros? Bom, o seguro compulsório obrigatório, sim. ele não pode retirar do consumidor, nesse caso, tá, um direito contratual extra. Certo. Então, de forma nenhuma. Então, e o seguro contratual, ele não retira os benefícios, vamos colocar assim, de um seguro compulsório obrigatório. Certo. Então, consequentemente, legalmente, não pode interferir no outro. Certo. Tá? Então, eu receberia, nesse caso, das duas fontes. Os dois. Agora, é importante a gente destacar que, embora o seguro particular não retira,
Se você estiver recebendo algum auxílio do governo, você para de receber. Então, ou auxílio, tudo que for vinculado ao governo, um retira o outro. Se você receber o auxílio do governo em função daquele acidente, você não recebe o SPVAT. Se você receber o SPVAT, você não pode pleitear o auxílio do governo. Caramba, mas isso é muito ruim para o trabalhador. Em relação ao mesmo fato, você não pode. Tá? Então, ou um ou outro, você tem que optar. Por isso que eu falei, não se criou benefício, você mudou a sigla e fala que agora ele tem uma cobertura maior. Não, você tirou a cobertura de outro lugar. Tá? Então, o privado nada interfere. Aquilo lá você paga a parte e você tem direito à parte. Agora, sendo público, sendo do governo, você sempre vai ter que optar. Nunca vai receber dois benefícios com o mesmo fato gerador, o mesmo acidente. Bem, doutor Rolf, eu entendo então que a mudança que teve não foi para melhor, foi para pior. E agora eu compreendo por que os senadores questionaram o retorno do SPVAT, quando eles alegavam que isso não ia incorrer em nenhuma ajuda ao trabalhador, muito pelo contrário. Na verdade, se a gente conseguiu ficar 3 anos sem ter que pagar o DPVAT, o que justifica agora uma administração que acabou de entrar falar que o dinheiro acabou, que agora não consegue mais? Então, assim, ficou estranho. E é importante a gente lembrar que o SPVAT, ele retroage aos acidentes desde novembro de 2023, ou seja, logo que o governo, teoricamente, teria assumido, né? Desde novembro. Só que só passará a ser pago a partir do momento que começar as arrecadações. Então, vamos dizer que você, Agnello, sofreu um acidente, tá? Em janeiro desse ano. Só que você viu que ainda não começou a cobrança. Então, você pode dar entrada, você pode fazer tudo, mas está suspenso e você não tem data prevista para nenhum recebimento. Por quê? Porque a lei já prevê que os pagamentos só começarão a ser feitos a partir do momento que começar a arrecadação. O que não se justifica, uma vez que teve uma antecipação no fundo que ainda não foi criado pela Caixa Econômica Federal. Porque é isso que me chama a atenção, essa antecipação. Essa antecipação deveria ser para cobrir esses 15 bilhões de reais, porque imaginava-se que esse dinheiro já iria ser creditado na conta da Caixa Econômica Federal, que vai ser a instituição que vai cuidar desse montante, para exatamente já ser utilizado para beneficiar os contribuintes acidentados. Sim. Mas não é assim. E não vai ser assim. Ninguém sabe ainda para onde vai esses 15 bilhões, por que da antecipação e para que vai servir esse dinheiro. O que a gente não sabe também é o valor correto. Por quê? Porque está estabelecido que vai ficar entre 50 e 60 reais. Sim. Tá? Mas vai ser regulamentado isso pela SUSEP. A SUSEP é a agência reguladora dos seguros. Tá? Só que aí você criou uma outra situação. Por quê? A SUSEP regulamenta, só que quem administra é o banco, não é uma seguradora. Não é a seguradora da Caixa, é o Banco Caixa Econômica Federal. Então, você colocou a administração do seguro regulada pela SUSEP, que seria o órgão competente, mas administrada por um banco, o que leva a crer que não é um seguro. É apenas uma instituição financeira que tem um fundo de recolhimento. Ou seja, passa por esta agência seguradora para legalizar uma operação de seguro, sim, mas que na verdade não vai ser administrada por ela, vai ser administrada por um banco estatal, onde o governo é o detentor de sua gestão. Exatamente, porque os bancos, eles são autorizados a comercializarem os seguros, mas eles não são administradores de seguros. Poxa, mas isso é uma operação que soa como uma manobra, eu não vou dizer só jurídica, mas também uma manobra bancária, passando exatamente pela
a porta de entrada de uma gestão de seguro, saindo pela porta do fundo e entrando dentro do banco do governo federal. Exatamente. É um negócio esquisito, É um né? sistema de arrecadação administrado por um banco público, tá? E que vai gerir um valor que você não sabe ainda a nomenclatura correta, tá? Porque tudo leva a crer que isso é uma taxa é tributo. Tributo, ele é destinado a uma prestação de serviço específica, então virou assim uma bagunça, tá? Jurídica pelo menos, que a gente vai ter que ver no desenrolar e na prática como isso vai funcionar. Com certeza. Porque a lei, ela é muito falha na sua estrutura. Ela cria obrigações, mas ela não deixa regulamentado como isso vai acontecer. Então é uma lei bem falha. Bom, eles alegam que o SPVAT é um recurso que será destinado para o Sistema Único de Saúde 40%? e também para o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Sim. Né? Sem comentário. Dr. Rolf, muito obrigado aí pela sua participação. Fica a expectativa de quanto vai ser de fato esta arrecadação anual aqui no país. E quando vai começar, né? Quando vai começar e como esses recursos vão ser utilizados. Bom, vamos esperar para ver. Tem que aguardar. Muito obrigado aí pela sua participação. Imagina. Até a próxima. Tá bom?